Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Eu achei que eu ia conseguir ficar um ano pregando só de camisa preta, mas eu tive um problema logístico aqui entre lavar as minhas roupas, lavar as roupas do Samuel e infelizmente hoje eu não tô de preto aqui, então não consegui bater a minha meta de um ano pregando só de preto. Mas seja bem-vindo a mais um culto online. Eu quero te convidar a começar esse culto louvando ao Senhor. Estava morto em meus pecados. Quem poderia tal peso carregar? Não tinha vida até te conhecer. Respirando, mas sem viver. Minhas falhas tentei esconder. Não tinha vida até te conhecer. Você me chamou, então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Você me chamou, então ressuscitei da escuridão da sua gloriosa luz. Tua misericórdia me salvou. Em liberdade vivendo eu estou. Tudo se fez novo quando eu te encontrei. Você me chamou, então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Você me chamou, então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Perdido estava, sem direção, me resgatou com o poder de sua glória, me deu abrigo, eu era órfão, agora sou um cidadão do céu. Quebrado estava, sem esperança, o teu amor é o ar que eu respiro, em um futuro posso sonhar, pois você me chamou, então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Você me chamou, então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz.
dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Deus, que grande amor, morto por mim numa cruz, réu sem acusação. Teu sangue me trouxe o perdão. É muito pra compreender o amor que restaura meu ser. Se entregou, me resgatou. Então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. A esperança outra vez. Sim, Cristo venceu e a morte já não tem poder. A cruz me ensina a viver e o meu coração quer cantar. Eu sei que problemas virão, mas forças encontro em tua mão. Se entregou e me resgatou. Então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. A esperança outra vez. Pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. A esperança outra vez. É por ti, sem Cristo Jesus, é por ti. Se tudo que sou é por ti, porque me amou, vou então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. A esperança outra vez.
entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. Como a gente queria uma pílula mágica para resolver as nossas emoções. Já imaginou? Um dia que você está triste, aí você vai, toma um remédio e você fica feliz. Outro dia você está cansado, toma uma outra pílula e de repente o cansaço vai embora. Como a gente queria ter aí uma cartela, um conjunto de pílulas que resolvesse o nosso emocional de maneira mágica. Mas Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E quando Deus nos criou, Ele entendeu que para que a gente pudesse representar quem Ele é, a gente deveria ter emoções. Ou seja, sentir emoções é o que nos faz parecidos com Deus. Deus quis que fosse dessa maneira. As nossas emoções, então, fazem parte da integralidade do nosso ser, de quem nós somos. Por isso nós precisamos aprender a lidar com isso. E já que nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus quis que nós tivéssemos emoções, provavelmente nós encontramos também na palavra de Deus instruções, conselhos e sabedoria para lidar com o nosso emocional. É disso que essa série trata. A nossa série aqui no Setembro Amarelo, falando de busca por saúde emocional, buscando aí, lutando contra a depressão, o suicídio, entendendo o que é que a gente pode fazer para ter mais saúde emocional, é uma busca na Bíblia, é uma busca por espiritualidade, conectando aquilo que nós cremos com aquilo que nós sentimos. E nessa conexão entre espiritualidade e lado emocional ou emocionalidade, nós encontramos o que Jesus disse que é uma vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida completa, vida em abundância. Então é em busca dessa vida completa, dessa vida em abundância, que nós criamos essa série que se encerra hoje, chamada Plenitude. Hoje no encerramento da série eu quero amarrar todos os conceitos que nós já falamos nos 3 episódios anteriores e trazer alguma coisa nova para esse 4º episódio da série. Então vamos retomar e vamos recapitular. No primeiro episódio da série a gente falou sobre ressignificar o passado. É um olhar para trás e atribuir uma nova interpretação sobre aquilo que nos aconteceu. A gente viu na Bíblia a história de José e seus irmãos, que no passado havia sido vendido e traído pelos seus irmãos, mas em Gênesis capítulo 50 ele diz, Deus transformou o mal em bem, ou seja, não estou eu na posição de Deus para exercer vingança, não sou eu que revido aquilo que fizeram a mim, Deus é quem vai fazer isso e o meu papel é entender que Deus estava no controle de tudo e Deus faz o mal virar coisa boa. Ou seja, aquilo que os outros me fizeram de mal pode se tornar algo bom para mim hoje, uma lição aprendida, algo que pode se tornar bênção para outras pessoas. Então, o passado não precisa nos ferir, não precisa ser um fardo, um peso a carregar. O passado pode ser reinterpretado sob o ponto de vista de Deus, sob a ótica espiritual, de modo que a gente louve a Deus pelo passado que nós passamos. Pode ter sido difícil, pode ter sido doloroso, mas Deus estava no controle de tudo. Então quando nós olhamos para trás, a Bíblia nos diz, entendam, Deus estava no controle lá. Então Ele permitiu que você passasse por algumas coisas para que você pudesse amadurecer. Então tudo isso é um grande projeto de Deus para a sua vida. Louve ao Senhor e siga em frente, não fique preso ao passado, não guarde rancor, perdoe quem te feriu e siga em frente. No segundo episódio da série, nós falamos sobre reconhecer e se responsabilizar pelas nossas emoções, certo? Então, ressignificar o passado, uma coisa que já passou, reconhecer o que é que eu estou sentindo e assumir a responsabilidade pelo aquilo que eu estou sentindo. A gente falou bastante sobre as emoções são automáticas e os comportamentos são deliberados. Ou seja, eu não controlo o que eu sinto de forma automática. Lembra que a gente falou que se aparecer, você está nadando no mar, aparece um tubarão, você sente medo.
Isso é automático. Agora, o que você faz com o que você sente, o comportamento, aí sim é algo que você pode moldar, escolher, controlar, treinar, disciplinar. Então, sentir é automático, o fazer é escolhível. Não sei nem se existe isso. Escolhível, determinável, deliberado. E aí a gente falou de um texto bíblico que é irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, a ira, ela vem, ela acontece, ela vem automático. Mas o pecado, fruto da ira, é uma decisão nossa. Por isso a gente precisa fazer esses dois movimentos. Reconhecer o que eu estou sentindo e assumir a responsabilidade sobre esse sentimento. Eu sinto raiva. O que é que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou transformá-la em violência ou eu vou exercer o domínio próprio? Eu sinto mágoa. Eu vou revidar e me vingar? Ou eu vou perdoar? Então sentir, não há problema nenhum com sentir. Sentir raiva, sentir tristeza, sentir cansaço, sentir emoções faz parte da vida. Agora, o que nós fazemos com as emoções que nós sentimos, aí sim é responsabilidade nossa. Esse foi o segundo episódio. No terceiro episódio da série, a gente falou sobre rever expectativas. Então, a gente já falou de passado, a gente já falou do reconhecer e se responsabilizar pelas emoções no presente. E aí a gente falou no terceiro episódio sobre rever as expectativas de futuro. A pergunta que a gente mais fez semana passada foi: o que é que você espera da vida? Quando você olha para o seu futuro, quando você olha para a semana que vai se iniciar agora, o que é que você está esperando que aconteça? À medida que nós esperamos coisas sempre boas, excelentes e confortáveis, a vida nos surpreende com dificuldades e nós nos frustramos. Ou seja, quanto mais doce você espera que seja a vida, maior será a sua frustração quando colocar a vida na boca e perceber no seu paladar que ela não é tão doce assim. Então, se você tiver a expectativa de que a vida vai ser sempre um mar de rosas, os espinhos vão te ferir demais. A gente falou de um texto na semana passada, que é o texto onde Jesus fala: no mundo tereis aflições. Quer dizer, ele estava avisando os seus discípulos que eles seriam perseguidos, caluniados, açoitados por causa dele. Ele viu os discípulos desanimando e ele disse assim: gente, calma, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, tenham um bom ânimo, não desanimem, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. E aí lembra que a gente falou semana passada? Se a gente está querendo viver uma vida feliz aqui e agora, a gente corre o risco de correr atrás disso a vida inteira e nunca encontrar e nunca alcançar. Se a esperança que nós temos é apenas para essa vida terrena, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Agora, se a nossa esperança é para além dessa vida, nós sabemos que podemos encontrar aflições e está tudo bem, porque isso vai passar e toda a vida é passageira. Quando nós olhamos para essa vida aqui, da perspectiva da eternidade, quando nós comparamos os nossos sofrimentos aqui no presente com a glória eterna, ela pesa mais do que todos eles. E aí os nossos sofrimentos se tornam leves e momentâneos. Nós sentamos e brincamos bastante com esse texto de Coríntios semana passada. Então pensa nisso. É importante para que você, quando você olha para o futuro, para as suas expectativas, você rever as suas expectativas. O que é que você está esperando que aconteça daqui até a sua morte? Saiba, vai ter coisas boas e coisas ruins, vai ter alegrias e tristezas, vai ter dias de luta e dias de glória. Então esse é um panorama do que a gente falou até agora. Passado, presente e futuro. Perdoar os nossos rancores, não carregar mágoa, reconhecer o que a gente sente, assumir a responsabilidade sobre os nossos comportamentos e rever as nossas expectativas para o futuro. Hoje, no quarto episódio da nossa série, eu quero falar sobre reconfigurar os hábitos. Por que reconfigurar os hábitos? A gente falou passado, presente e futuro e agora a gente vai falar de reconfigurar os hábitos. Parece que a gente quebrou a linha de raciocínio e a lógica. Mas vai fazer sentido. Sabe por quê? Porque a gente olha para o passado e perdoa. A gente olha para o presente e reconhece as nossas emoções e se responsabiliza pelos nossos comportamentos. A gente olha para o futuro e a gente ajusta e revê as nossas expectativas. Aí semana que vem a gente esqueceu tudo. Então é por isso que é preciso reconfigurar os hábitos, porque saúde emocional não é algo que você compra com durabilidade eterna. Saúde emocional é algo que precisa de manutenção. Então se você quiser desfrutar de plenitude, você precisa reconfigurar os seus hábitos para que você periodicamente reajuste tudo isso, revisite tudo isso. Porque a mágoa que você perdoou do passado está perdoada.
mas pode ser que alguém te fira hoje e amanhã isso será passado. E aí você perdoou aquela mágoa de 10 anos atrás, mas e a mágoa que está nascendo hoje? Você vai ter que perdoar de novo daqui a 10 anos. Por isso é preciso reconfigurar hábitos, porque a saúde emocional ela precisa ser revista, revisitada. A gente precisa fazer um check-up de vez em quando para saber como está o nosso emocional. E esse revisitar é um hábito. Por isso a gente precisa prestar atenção em como a gente lida com os nossos hábitos para poder manter a nossa saúde emocional. Quero te conduzir para um texto que aparentemente não tem a ver com isso, mas a gente vai conectar e você vai perceber. O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. A gente vai ler do 24 ao 27, 1 Coríntios 9. Eu vou ler aqui na versão da mensagem, que é uma versão mais fácil de entender. A gente tem feito isso nessa série, a gente só está usando a versão da mensagem aqui. Se você tem uma outra Bíblia, Almeida, Revista Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Bíblia na linguagem de hoje, use a sua versão, leia a sua Bíblia, mas aqui nós usamos a Bíblia A Mensagem, que é para a gente entender de forma mais fácil. 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27. Diz o seguinte: todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor, mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Eu não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim. Nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar que eu poderia perder. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esclareça essa passagem a nós e nos ensine lições preciosas para a nossa saúde emocional. Que o estudo dessa palavra ajude a nossa caminhada em busca de saúde emocional. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo está falando de uma metáfora em que as pessoas iam ao estádio para ver a corrida nos Jogos Olímpicos, lá em Corinto. E ele está dizendo, vocês já perceberam que eles treinam duro, os atletas treinam para poder correr e aí ganham uma medalha, mas aquela medalha perde o valor e perde o brilho. Nós estamos numa corrida para ganhar algo que é não perecível, algo que dura eternamente. Então nós temos que treinar muito mais para não perder essa corrida, para não ficar para trás na jornada. Antes da gente entender esse texto, antes da gente mergulhar na compreensão desse texto, a gente precisa ter uma coisa muito importante em mente, que ela pode atrapalhar a compreensão do texto. Então eu quero logo de cara tirar isso da nossa frente, porque é algo que bloqueia o nosso acesso a esse texto. A concepção de que a salvação é pelas obras. Para a gente entender esse texto, a gente tem que entender quem escreveu. Paulo. O apóstolo Paulo tem uma teologia muito concisa, muito coerente, de que a salvação é pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache o bom. Ou seja, nós não conseguimos nos salvar. Quem nos salva é Deus por sua graça. Nós só precisamos crer. Então a salvação é pela fé mediante a graça. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Deus faz. É pelo que Cristo fez na cruz, que nós somos salvos e aceitos por Deus de graça pela graça. É importante tirar isso da nossa frente, porque quando a gente olha para esse texto em que Paulo está dizendo eu treino firmemente, na sua versão pode estar eu faço o meu corpo sofrer, eu esmurro o meu próprio corpo, quer dizer, eu pego pesado comigo mesmo no treino para alcançar o prêmio, a gente pode cair no engano de achar que Paulo está dizendo que a gente consegue ser salvo depois de treinar muito. Não é isso que Paulo está falando. Paulo fala que a salvação é pela graça. Vamos tirar isso da frente então. Paulo não está falando que a salvação é pelas obras. Paulo não está dizendo aqui que o prêmio é a salvação. Ele está dizendo que nós precisamos treinar muito e que ele treina muito para alcançar um determinado prêmio. Como é que a gente faz para entender que prêmio é esse, já que não é a salvação eterna, já que não é um esforço para ganhar a salvação? A gente precisa olhar o versículo anterior, 1 Coríntios 9, 23. Ele fala de ser coparticipante do evangelho. Na versão da mensagem vai dizer, eu não quero apenas pregar a mensagem, eu quero estar nela. Ser coparticipante do evangelho. Para a gente entender isso, a gente precisa entender que a palavra evangelho no Novo Testamento ela tem 3 possíveis traduções, 3 possíveis significados. Evangelho pode significar uma mensagem, um conceito que era pregado.
Pode significar a pregação do conceito, e aí essa palavra evangelho vai estar associada à palavra grega querigma, que é pregar uma mensagem. Mas a terceira tradução possível seria o próprio Jesus Cristo. Ele é o próprio evangelho. Então no Novo Testamento a gente encontra isso. Um conceito, uma pregação de um conceito ou uma pessoa. Quando Paulo fala eu quero ser coparticipante do evangelho, significa que ele está dizendo eu quero que a minha vida traduza em ações práticas um conceito e uma mensagem. Eu quero que esse conceito chamado evangelho, que eu prego e falo, seja traduzido na minha vida do mesmo jeito que Cristo traduziu na vida dele. Porque Cristo é o próprio evangelho. Então eu quero ser coparticipante de Cristo, cooperador de Cristo. São termos que Paulo utilizava. Eu quero ser um com Cristo. Porque Cristo é a manifestação comportamental, histórica, ele traduz em ações de comportamento o evangelho, a mensagem do reino de Deus. Então o Paulo está dizendo o seguinte, não é que eu treino muito para ir para o céu, porque eu só vou para o céu pela graça. Eu treino muito para que a minha vida seja a própria mensagem que eu prego. Eu treino muito para que o que eu creio se conecte com o que eu vivo. E aí lembra que eu falei na introdução da mensagem que essa série é sobre conectar o que nós cremos com o que nós sentimos? Conectar a nossa fé com o nosso emocional? Então Paulo está dizendo, eu treino muito para atingir um prêmio, que é a mensagem que eu creio ser uma coisa só com a vida que eu vivo. Eu quero ser a mensagem, eu quero estar conectado com a pregação, eu quero que Cristo domine sobre tudo na minha vida, eu quero ser um com Ele. Eu quero que Cristo seja a coisa mais importante da minha vida e que todo o resto seja considerado como esterco. Isso ele diz em Filipenses capítulo 3. Logo depois que ele fala disso, ele diz, olha, eu considero tudo como esterco, o que ficou para trás, e eu prossigo para o alvo, eu quero o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, eu quero ser parecido com Jesus, esse é o maior alvo da minha vida. Aí ele diz o seguinte, primeiro em Filipenses 3:12, Filipenses 3:12, ele diz o seguinte, eu vou ler na mensagem e depois vou citar alguma outra versão. Eu não estou dizendo que eu já tenha tudo isso, que já tenha obtido e alcançado essa plenitude que eu prego. Eu não estou dizendo que eu já alcancei, que eu já tenha conseguido. Mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, eu estou correndo e não vou voltar atrás. Olha que interessante o paralelo com Coríntios. Eu estou correndo. Ele falou, tem gente que corre no estádio para poder alcançar uma medalha de ouro. E aqui ele está dizendo, eu estou correndo e não volto. Eu estou numa corrida, numa jornada. E ele diz o seguinte, assim, os interessados em tudo o que Deus tem para nós, em plenitude, os interessados em tudo o que Deus tem para nos oferecer, devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos do que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaçada de vocês, e aí vocês vão enxergar. Agora que estamos no caminho certo, permaneçamos nele. Numa outra versão, Paulo diz assim, todos os que atingiram a maturidade devem pensar dessa maneira. Que maneira? De que eu ainda não cheguei lá, mas eu continuo na corrida. E aí a gente lembra do texto de Coríntios em que ele vai dizer, eu treino a mim mesmo para continuar correndo. Para atingir o quê? Atingir a coparticipação no Evangelho. Ser um com o Evangelho. Em Filipenses, atingir o quê? O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O chamado em Cristo Jesus de participar dele, inclusive dos seus sofrimentos. Dos sofrimentos de Cristo. Quer dizer, sofrer como Cristo sofreu. Essa é a maturidade espiritual. Ou seja, quando nós corremos na jornada da vida, o nosso alvo de vida é ser parecido com Jesus. É ser um com Jesus. E sendo um com Jesus, nós vamos participar de todas as alegrias e de todas as tristezas que Jesus participou. Nós vamos sentir o que ele sentiu. Nós vamos chorar pelos nossos amigos que se chamam Lázaro e faleceram, assim como Jesus chorou. Nós vamos chorar quando nós olharmos para a cidade de Jerusalém e vermos todo mundo perdido. Então é mais ou menos isso. Jesus, quando olhava para os seus conterrâneos, contemporâneos, o pessoal da sua época, ele sentia dor, porque ele falava, esse pessoal está longe de Deus. Então a gente vai sentir dor. Quando Jesus perdia um amigo querido, ele chorava muito de luto. A palavra do luto de Lázaro é uma palavra que Jesus chorou escandalosamente. Então,
sentir como Jesus sentia, ser um com Jesus, não significa não sentir ou estar acima dos sentimentos ou ter um emocional completamente apático, é aquela coisa sem altos e baixos, bem equilibrado, flat. Não. Ser um com Jesus, ser coparticipante do Evangelho, ser encontrado em Cristo, o caminho da nossa maturidade, o caminho que Paulo caminhava e que nós devemos caminhar, é sentir o que Jesus sentia, viver esses altos e baixos, é experimentar a plenitude da vida. Isso é tudo que Deus quer dar para nós aqui nessa vida agora. Perceba que nada do que eu estou dizendo aqui é a respeito do céu e da eternidade. É a respeito de plenitude aqui e agora. É por isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12, um pouco antes desse texto que a gente acabou de ler. Ele diz: vivam a salvação, ponham em ação a salvação de vocês. O que ele quer dizer? Vocês são salvos pela graça. Se você crê em Jesus, você que está me ouvindo, se você crê em Jesus, você já é salvo pela graça. Você vai para o céu, descansa quanto a isso. Mas o conselho de Paulo é, agora que você já é salvo, viva como pessoa salva. Viva a sua salvação. Coloque em prática aquilo que você crê. Coloque em ação prática a vida plena que Jesus te deu. Só que para viver a vida plena que Jesus nos deu, nós precisamos voltar para o texto de Corinto, de 1 Coríntios, a carta de Paulo para a igreja de Corinto, e lembrar que para que a gente desfrute dessa plenitude, dessa coparticipação do Evangelho, para que a gente prossiga nessa corrida, a gente precisa treinar, a gente precisa ser diligente. Paulo fala, eu não pego leve comigo mesmo, eu pego pesado comigo mesmo, porque eu estou correndo uma corrida e eu quero vencer essa corrida. Que corrida é essa? A corrida da plenitude. A corrida que ele mesmo vai citar em Filipenses capítulo 4, que é o segredo de viver contente, tendo muito ou tendo pouco. O segredo para a gente enfrentar os altos e baixos emocionais é tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, para que eu enfrente as adversidades, os altos e baixos do meu emocional, eu preciso estar naquele. Naquele significa em aquele. Em, no grego, significa para dentro de. Então eu preciso estar para dentro daquele que me fortalece. Então é em aquele, estar naquele. Ou seja, se eu pegar pesado comigo mesmo no treino de estar em Jesus, conectado com Ele, próximo dEle, íntimo dEle, cheio dEle, eu estou naquele que me fortalece para enfrentar as adversidades. E é essa a mensagem de hoje quando a gente fala de reconfigurar hábitos. Reconfigurar os nossos hábitos significa treinar diligentemente, incluir na nossa rotina hábitos que nos façam estar conectados, próximos, íntimos, cheios de Jesus Cristo, para sermos coparticipantes do Evangelho. Uma vez que nós já estamos salvos, o que nós queremos? Praticar a nossa salvação. Como? Desfrutando plenitude. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente atinge essa plenitude? Como é que a gente pratica essa plenitude? Treinando diligentemente o caminho de Cristo Jesus. Treinando as disciplinas espirituais. Eu já vou falar um pouco mais delas. Mas tá fazendo sentido até aqui? Se você está aí assistindo pelo YouTube, digita, comenta aí, tá fazendo sentido. Coloca aí, entendi, não entendi, gostei, não gostei. E a gente vai seguindo. Certo? Até aqui. Preciso treinar, é preciso ser diligente consigo mesmo, não pegue leve com você mesmo se você quiser desfrutar da disciplina, se você quiser desfrutar da plenitude. Então é preciso ter disciplina para desfrutar da plenitude. Então reconfigurar os nossos hábitos é fazer a manutenção da nossa saúde emocional. Se eu pudesse dar assim 5 passos rápidos para você fazer a manutenção da sua saúde emocional, eu diria, o primeiro é você entender o que diminui essa saúde emocional. Segundo, entender o que aumenta a sua saúde emocional. Terceiro, combater o que te prejudica. Você está anotando? Vou repetir. 5 passos rápidos para você fazer a manutenção da sua saúde emocional. Primeiro, entender o que diminui a sua saúde emocional. Segundo, entender o que aumenta a sua saúde emocional. Terceiro, combater o que te prejudica emocionalmente. Quarto, cultivar o que te vivifica emocionalmente. E quinto, revisar tudo isso periodicamente. Seria uma receita rápida, uma receita de bolo. Eu quero ir muito além disso aqui, por isso que eu estou passando rápido por esse conteúdo. Eu quero ir muito além disso.
Mas saiba que se a gente pudesse simplificar a nossa série em passos rápidos, seria isso. Entender o que te faz mal, entender o que te faz bem, combater o que te faz mal, cultivar o que te faz bem e daqui a um tempo revisar tudo isso. Verificar se essa lista permanece a mesma. Beleza, por isso que Paulo fala treinamento rigoroso para ser um com o Evangelho. Por quê? Eu preciso refazer esse treino de me conhecer, de entender o que acontece comigo que me faz mal, o que acontece comigo que me faz bem, entender o que é que me ajuda na jornada de ser como Cristo, o que é que me atrapalha na jornada de ser como Cristo, para que aí então eu treine. Quer dizer, para você treinar cada vez mais, você precisa entender o que é que você está treinando, o exercício que você está fazendo. Então se você quiser desfrutar de saúde emocional, você precisa entender qual o treino que você tem que fazer. E como é que você treina? Então, entender o que te faz mal, entender o que te faz bem, combater o que te faz mal, cultivar o que te faz bem, e daqui a um tempo você refaz tudo isso. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, de todas as coisas que você tiver que guardar, de todas as coisas que você tiver que proteger, protege o teu coração. A gente já falou sobre isso aqui há poucos domingos, a gente estava na pandemia, eu lembro que eu gravei esse culto. De tudo que você tiver que proteger, protege o seu coração. Agora, periodicamente, você precisa voltar lá e verificar se o seu coração continua protegido. Será que aquele seu emocional ainda está protegido, ainda está resguardado? Ou será que você baixou a guarda? Será que você relaxou as suas defesas emocionais e aí aquilo que te faz mal, aquilo que te afasta de Cristo, aquilo que te afasta da plenitude que Deus quer te oferecer, entrou no seu coração e está te fazendo mal, porque você ficou desatento? Então, quando eu digo reconfigurar os nossos hábitos, você precisa incluir na sua rotina, nas coisas que você faz, o hábito de cultivar, cuidar da sua saúde emocional, cuidar de você, cuidar da sua alma. Paulo, quando diz que ele queria ser um com Cristo, ele estava falando, eu preciso cultivar a minha espiritualidade, eu preciso cuidar da minha alma, porque eu ainda não cheguei lá. Mas eu faço uma coisa, eu prossigo para o alvo, eu prossigo treinando e cultivando e preservando a minha alma, alimentando o meu espírito constantemente. Eu não pego leve no treino espiritual, porque eu quero ser parecido com Jesus Cristo. E isso é desfrutar de plenitude. A ciência diz que o ser humano é um ser biopsicossocial. Biopsicossocial, o que isso significa? Bio é biológico, psico é psicológico e social é o que a palavra já diz. Traduzindo, trocando em miúdos, se você é um ser biopsicossocial, seu lado biológico, como é que você cuida do seu lado biológico? Bom, você pode fazer exercício físico, você pode cuidar da sua alimentação, comer mais saudável, você pode cuidar do seu sono, do seu descanso. Então tudo isso tem a ver com o físico, esse corpo, a matéria que nós temos. Cuidar do biológico. Psico tem a ver com o psicológico. Como é que a gente cuida do psicológico? Bom, tem a ver com o jeito que a gente lida com o passado, o jeito que a gente lida com o futuro, o jeito que a gente lida com as nossas expectativas, com as nossas mágoas, com quem nos feriu, com o rancor que a gente guarda. Tem a ver com a nossa identidade, com o quanto a gente se conhece, se a gente se conhece o suficiente para viver uma vida autêntica, ou se a gente está vivendo simplesmente deixa a vida me levar, e quem encosta do nosso lado, a gente é igual chuchu e pega o sabor de tudo que fica perto da gente. Quer dizer, você é autêntico ou você é parecido com quem está perto de você e todo mundo te influencia o tempo todo? Então tudo isso tem a ver com o cuidado do seu psicológico, quer dizer, meditar, conhecer a si mesmo, fazer uma gestão emocional, ou seja, tomar cuidado com a sua ansiedade, tomar cuidado com a sua tendência depressiva, tomar cuidado com a sua tristeza, tomar cuidado com as suas preocupações, fazer uma gestão das suas emoções, tomar cuidado com tudo aquilo que tem a ver com o psicológico, certo? Então, biológico, exercício físico, alimentação, sono. Psicológico, tem a ver com o jeito que a gente lida e interpreta a vida, com o nosso passado, nosso futuro, as nossas preocupações, nossas ansiedades, a nossa identidade, o nosso autoconhecimento. Biopsicossocial. O social tem a ver com os relacionamentos. Se você tem bons relacionamentos ou se você está envolvido em uma rede de relacionamentos tóxicos. Pessoas que te fazem mal, pessoas que te diminuem, pessoas que atrapalham você nos seus planos, pessoas que sabotam a sua autoestima, pessoas que fazem você se sentir menor ou inferior ou incapaz. Quais são os seus relacionamentos e qual é a saúde dos seus relacionamentos? Você cultiva bons relacionamentos e você se afasta de relacionamentos tóxicos? A sua família, se você tem uma boa família, bons relacionamentos familiares. Então, essa parte social tem a ver com os afetos que você troca com outros seres humanos.
Então aqui a gente cobriu. Se o ser humano é biopsicossocial, beleza, a gente encerrou aqui. Cuida da alimentação, cuida da sua identidade, da sua gestão emocional, cuida da sua vida social, cuida dos seus relacionamentos e você vai desfrutar a plenitude. Só que para nós isso não basta. Para nós cristãos, o ser humano não é um ser biopsicossocial. O ser humano é um ser biopsicossócio-espiritual. A gente tem uma quarta dimensão de vida. Não basta você fazer exercício, se alimentar bem e manter boas amizades. Não basta você cuidar do biológico, cuidar do psicológico e cuidar do social. Você precisa cultivar a base de todos eles, o alicerce que está por baixo de tudo isso, que é o espiritual. E o espiritual, como eu disse, ele sustenta todo o resto. Como é que a gente cuida do espiritual? O espiritual diz respeito à relação que a gente tem com o transcendente, com o Deus totalmente outro, totalmente abscôndito, né, para falar uma palavra bonita, esse Deus que vai além das palavras, o Deus que a gente não tem palavras para descrever. Então, se eu quero desfrutar de plenitude, é importante praticar exercício, se alimentar bem, dormir bem, tomar cuidado com as minhas preocupações para que elas não virem uma bola de neve. É importante ter bons amigos, ter bons relacionamentos, me afastar de relacionamentos tóxicos, tudo isso é importante. Agora, se eu não cuidar da minha alma e da minha espiritualidade, eu corro o risco de implantar em mim mesmo, no meu emocional, uma bomba relógio, que em qualquer momento pode explodir. Porque a base da existência do ser humano é a espiritualidade, nós cremos nisso, ou seja, você de alma vazia vai lutar e dar murro em ponta de faca e não vai encontrar plenitude. Por isso, para encerrar a nossa série, eu já falei de passado, presente e futuro, já falei de biológico, psicológico e social, eu já falei de muitas coisas aqui para a gente desfrutar de plenitude emocional, de saúde emocional, mas a principal delas é cuidar da sua alma, cultivar a sua espiritualidade, a sua relação com Deus. E na prática, não tem outro caminho a não ser a oração e a Bíblia, a palavra de Deus. Quem cresceu em igreja sabe, desde criança escuta a musiquinha. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Não tem segredo. Se você ouviu essa música desde criança, ela continua valendo. Você quer cultivar a sua espiritualidade, quer cuidar da sua alma, quer encontrar a plenitude da vida? Leia a Bíblia e faça a oração. Se você não lê a Bíblia, se você não faz oração, você não vai encontrar a plenitude. Você vai se esforçar, vai lutar, vai cuidar de muitas áreas da sua vida, vai buscar saídas e respostas em tudo que é tipo de receita que te derem, mas a plenitude, a paz que excede todo o entendimento, essa paz que dinheiro nenhum compra, essa paz que só Jesus pode dar, ela não se encontra em outro lugar, a não ser na palavra dele. E é quando o nosso coração está cheio da palavra, quando a nossa memória está cheia de versículos, quando a nossa rotina tem espaço para orar, para falar com Deus, para se relacionar, para observar e contemplar a criação, para que a gente possa ouvir a voz de Deus naquilo que Ele criou, é só assim que nós vamos encontrar a plenitude de vida. Quero te dar uma notícia. Sua alma não se alimenta por inércia ou por osmose. A sua alma não se alimenta sozinha. Sua alma não é um boi que você deixa no pasto e ele se vira para comer a grama do pasto. A sua alma precisa que você tenha intencionalidade em alimentá-la. Como Samuel, por exemplo, meu filho, ele não come sozinho. Se a gente não alimentar esse menino, ele não come sozinho. A minha alma é como Samuel. A minha alma, se eu não for lá e cuidar dela, ela não se alimenta sozinha. Por isso, sua alma, se você quiser viver plenitude espiritual, se você quiser viver saúde emocional, conectando a sua espiritualidade com aquilo que você sente, você precisa ser intencional na alimentação da sua alma. Você precisa, como Paulo, ser diligente, não pegar leve consigo mesmo. Imagina, você é aí um bodybuilder, você é um cara que viciado em academia, você gosta muito de crossfit, você quer ficar forte, sarado, aí você fala, eu não posso pegar leve, senão eu não chego no meu objetivo de ficar forte. Bom, se você quiser ficar forte espiritualmente, se você quiser ficar forte emocionalmente,
Você precisa não pegar leve com a sua alma, não pegar leve com as suas disciplinas espirituais, com a vida de oração e com a vida de leitura da palavra. Você precisa se encher da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa encher tanto o seu coração a ponto de ser o seu diálogo. A boca fala do que o coração está cheio. Quer dizer, a cada 10 palavras, 8 são versículos. Quer dizer, você está com o coração tão cheio da palavra de Deus que aquilo faz parte da sua essência. Você respira a palavra de Deus e você ora e você está tão em relacionamento com Deus que você desfruta dessa plenitude. Paulo diz, eu estou prosseguindo para esse alvo e esse é o segredo de viver contente, é estar naquele que me fortalece, estar cheio de Jesus Cristo. O que isso tem a ver com reconfigurar os nossos hábitos? Saiu um documentário no Netflix bem interessante, eu te recomendo assistir, ele chama O Dilema das Redes. Ele mostra como os engenheiros de redes sociais criaram e moldaram as redes sociais de forma que você fique mais tempo nas redes sociais ou que você poste mais e clique mais e consuma mais. Vale muito a pena e depois a gente pode até fazer um bate-papo sobre o uso de redes sociais, o uso de celulares, a gente pode até conversar sobre isso. Mas é interessante, quando você tem tempo livre, o que é que você faz? Você fica no celular, você corre para o Netflix, você vai atualizar aí seus e-mails antigos, vai ver o feed de notícias do Facebook, do Instagram, vai trocar o WhatsApp, vai ficar vendo vídeo no YouTube, ou você alimenta a sua alma? Isso porque eu falei quando você tem tempo livre. Isso não é ser intencional na sua espiritualidade. Ser intencional é não deixar a espiritualidade para quando você tiver um tempo livre. É incluir intencionalmente, com vontade, querendo na rotina incluir a sua espiritualidade. Reconfigurar hábitos. Quer dizer, você nunca vai encontrar plenitude espiritual se você não reconfigurar os seus hábitos. Você vai no médico, o médico fala assim, eu te dou 6 meses de vida se você não começar a fazer exercício físico. O que você faz? Você dá um jeito de colocar o exercício físico na rotina. E a nossa espiritualidade? Se a gente diz assim, a base do seu emocional, a base da sua vida é o seu espiritual, você precisa colocar na rotina o cuidado com a sua alma, o cuidado com a sua espiritualidade. E aí, quanto tempo você vai reservar? Quanto tempo você vai dizer, agora esse tempo aqui que eu costumo mexer no celular, que eu costumo ficar nas redes sociais, eu vou deixar as redes sociais de lado e eu vou me dedicar à palavra de Deus. Vou me dedicar à oração. Se você não for intencional, se você não colocar na sua rotina e nos seus hábitos o hábito de cuidar da sua espiritualidade, você nunca vai chegar nessa plenitude. Ela vai ser inatingível. E de novo, vou repetir as palavras de Paulo. Eu não falo aqui como alguém que já alcançou isso, gente. Não pensem que eu estou pregando como alguém que já chegou lá. Eu também corro essa mesma corrida. Eu também tenho os meus dilemas. Eu também, às vezes, me pego ansioso e preocupado ou triste e depressivo. E quando eu paro para pensar, é porque eu orei pouco. É porque a minha rotina de oração não está bem feita, porque eu não estou lendo a palavra de Deus, eu não estou me abastecendo daquilo que pode alimentar a minha alma. A minha alma está sedenta, a minha alma está vazia. Eu estou com o tanque vazio e eu quero continuar rodando. Então eu também participo disso, eu estou dizendo para você coisas que eu estou dizendo para mim mesmo, eu estou pregando para mim mesmo. Lembrem sempre disso, a mensagem é maior que o mensageiro. Eu não falo como alguém perfeito, como alguém que já chegou lá, eu prego também para mim mesmo. Nós juntos precisamos incluir o cuidado da nossa alma na nossa rotina. Reconfigurar os nossos hábitos em busca de saúde emocional. Isso é urgente. Isso é urgente. É mais importante do que ir à academia, do que manter uma dieta balanceada, do que cultivar bons relacionamentos, se afastar de gente tóxica. É muito importante, é urgente que a gente se encha da palavra de Deus e que a gente inclua a oração na rotina. É bizarro, é assustador, é loucura pensar que nós não temos tempo para Deus. Já pensou nisso? Quando você olha a sua correria, a sua rotina, você tem tempo para tudo. Você encontra tempo para ir para academia, você encontra tempo para se alimentar, você encontra tempo para tomar banho, você encontra tempo para cuidar dos filhos, você encontra tempo para fazer o seu trabalho, você encontra tempo para ter uma vida socialmente ativa, você encontra tempo para ter um pouco de lazer, você encontra tempo para dormir, e a gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para se aprofundar na palavra, para ir além daquela leitura rápida de um versículo e segue para a correria. A gente não tem tempo para mergulhar na palavra de Deus. O que é que aconteceu com o nosso tempo? O que é que aconteceu com a gente? Onde é que foi que a gente se perdeu?
Então nós precisamos com urgência reconfigurar os nossos hábitos e treinar diligentemente, como Paulo nos ensinou, para alcançar um prêmio eterno, que é a saúde da nossa alma, a plenitude em Jesus Cristo. Você quer desenvolver maturidade emocional, como Paulo tinha? Você quer alcançar essa plenitude? Então, tenha consigo mesmo a rigidez de treino e de disciplina que Paulo tinha. Quero fazer um desafio a você. Para encontrar a vida completa, para atingir plenitude, para atingir saúde emocional, o meu desafio a você é reconfigure seus hábitos e coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Coloque Deus, Jesus Cristo, a palavra dele, a oração. Separe tempo para dedicar ao Senhor das nossas vidas. Só assim a gente vai poder desfrutar da verdadeira plenitude, da paz que excede todo entendimento. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Procure o Senhor enquanto ainda se pode achá-lo. Volte os seus olhos para Deus e você encontrará nele a fonte de toda a saúde emocional, a fonte de toda a plenitude. Vamos orar? Senhor, coloca essa palavra no nosso coração, para que tenhamos a coragem, a força, a disciplina, a diligência para aplicar e viver tudo isso que o Senhor nos ensinou. Perdoa a nossa falta de foco. Perdoa as nossas distrações. Perdoa porque mesmo o Senhor sempre nos dando mais e mais bênçãos e sempre cuidando detalhadamente de tudo na nossa vida, nós continuamos nos desviando de Ti. Por Tua misericórdia e por Tua graça, perdoa os nossos pecados. E nos ensina a viver as disciplinas espirituais da oração e da leitura da Tua Palavra, tão preciosa e tão rica para a nossa vida. Nos ajuda a recomeçar, para que a gente possa desfrutar de tudo que o Senhor planejou para a gente, de tudo que o Senhor tem sonhado, de tudo que o Senhor desenhou para ser a nossa vida. Nós cremos que o Senhor deseja que a gente viva muito mais, que a nossa vida seja muito melhor, que a nossa vida seja abundante. Nós cremos que o Senhor deseja nos dar vida em plenitude, vida plena. Mas nós nos desviamos de Ti. Então converte o nosso coração mais uma vez. Eu oro por mim e oro por todos os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa oração e concordando comigo. Converte os nossos corações mais uma vez ao Senhor. E enche-nos da vontade de Te buscar. A vontade de Te procurar e de conhecer mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns avisos rápidos. Primeiro deles, se é a sua primeira vez aqui, manda uma mensagem para esse número, que é o nosso número da Conexão. Conexão é um departamento da nossa igreja responsável por acolher você, te explicar um pouco mais. Você quer saber um pouco mais da nossa igreja, quer saber quem a gente é, no que a gente crê? Então, entre em contato com esse número vai te passar mais informações, vai poder te conectar a um pequeno grupo. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, manda uma mensagem para Conexão, se junte a um pequeno grupo. Então, Conexão faz essa cola entre quem está chegando e quem já está, para a gente poder se juntar, se conhecer melhor, praticar a comunhão. Porque o Conexão também cuida da classe de integração. Se você quer se tornar membro, você já está aqui visitando, já assistiu alguns cultos, já participa de um pequeno grupo, você fala, gostei dessa igreja, concordo com essa teologia, quero conhecer um pouco mais. Você vai fazer parte da classe de integração. Na classe de integração, a gente abre algumas caixas dizendo, olha, é isso que nós cremos, é assim que nós pensamos, para que você entenda como a nossa igreja está aqui para ajudar você na caminhada de se tornar parecido com Jesus. Então a nossa igreja é uma plataforma na qual você caminha para se tornar parecido com Jesus. Como é que a gente faz isso? Na classe de integração a gente te explica. Quer ser membro? Quer se juntar a nós? Quer fazer parte dessa comunidade, dessa família? Então fala para o Conexão, eu quero fazer parte da classe de integração, quero fazer aí as aulas para entender e me tornar membro dessa igreja.
Se você é membro, se você já é membro, aquele membro que assina a lista de presença na ata da Assembleia, lembra que hoje a gente tem uma Assembleia. Hoje, se você é membro, você já recebeu onde vai ser essa Assembleia, o horário e tudo mais. Eu não vou falar aqui no culto porque só quem é membro pode aparecer na Assembleia por restrições da pandemia. Então, você que é membro, você já tem as informações de onde vai ser, qual o horário, quais são as regras. Lembra de ir de máscara, lembra de levar a sua própria caneta, porque a gente não vai ficar trocando caneta um com o outro. Então, hoje a gente tem a Assembleia Geral Extraordinária para definir uma pauta muito simples, vai ser uma coisa muito rápida. Mas lembra disso. Se você deseja fazer uma contribuição financeira para a nossa igreja arcar com as nossas responsabilidades de aluguel, água, energia elétrica, então você procura o Danilo, que é o nosso tesoureiro, ele vai te passar os dados para transferência e assim você abençoa a nossa igreja a continuar pregando o Evangelho de Deus, pregando o Evangelho do Reino de Deus, continuar com as portas abertas, continuar funcionando. Se você deseja se envolver em atos de solidariedade, ser voluntário numa campanha, junto a uma ONG, junto a algum projeto, se você quer doar coisas, se você quer fazer uma doação de uma cesta básica, quer doar roupas que estão no seu guarda-roupa, quer fazer qualquer gesto de ação social, você fala com o Anderson, que é o responsável pelo Central Social. O Anderson é que vai conectar você com os nossos parceiros, as ONGs parceiras, os projetos sociais. Tem projeto aí para o Dia das Crianças, tem muita coisa acontecendo. Então fala com o Anderson que ele pode te conectar ou para você doar algo ou para você ser voluntário em alguma campanha. Agora nós vamos para uma live lá no Instagram da nossa igreja, @centralbatistaitu, onde nós vamos falar um pouco mais sobre reconfigurar os hábitos para manutenção da saúde emocional, para manutenção da plenitude e responder dúvidas, interagir, conversar um pouco mais. Se você não puder ir para essa live, eu desejo a você uma ótima semana. Eu te encontro ou num pequeno grupo ou aqui semana que vem. Até lá!